Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Já que você está aqui, vou te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia. Gente, olha, projeto gráfico, design gráfico, Kátia Teixeira, cantora, compositora, é tudo dela. Tudo tem... Eu sempre tive muito cuidado, assim, a ilustração são todas da Naila Pomé, que é uma artista visual aqui de São Paulo, e tem a coisa da digital, né? Eu gosto muito do traço dela, que tem essa coisa, parece uma digital, né? Em todas as artes. E eu acho que o trabalho que a gente faz precisa demais desse espaço que a gente não tem nas plataformas digitais, né? Exatamente. Que a gente, eu acho que são duas coisas que não competem de forma alguma, né? Porque são coisas completamente diferentes. A plataforma digital é uma coisa e a publicação é outra. É outra, né? Porque não é só a música, né? O que a gente produz quem fez, quem é um participa, recorte. A alma do disco, né? É a alma. É a alma, você está contando a história, né? Eu sou uma cantadeira de histórias. Como filha de mineira, né? Eu cresci ouvindo história na beira do fogão de lenha da minha avó. E aí comecei a fazer música dessa forma. E aí depois desse, Kátia? Então, aí nesse tem várias parcerias, muitas com a Consuelo, né? A gente estreia várias parcerias. Entre outros, né? Tem vários parceiros bacanas. Aí tem o Paulo Nunes, João Evangelista Rodrigues, Gilles Bezerra, Beto Magalhães, sim, Paulo Rio. Nunes, Consuelo, Catarina Basso, muita gente boa, Paulo Matricó, Victor Batista, muita gente boa. E todos da nossa safra ali, né? Com exceção do Gildes. Acho que só o Gildes e o João Evangelista que são um pouco mais velhos. Os outros são todos da nossa safra. Do nosso barco. Esse é o primeiro autoral. Minto, eu falei que esse é o quinto, né? Esse é o sexto. O meu quinto CD é o Cantariar. Para ela a moda não é tudo, a guerra não duvida, o dia de amanhã. Que é uma compilação dos discos que eu participei. Então eu fiz lá, eram 21 anos de carreira, então eu coloquei ali as participações que eu fiz, né, com Tarancon, com Vidal, com Ney Couteiro, um monte de gente, assim, muita gente legal. O sétimo e o oitavo são os discos que vão resultar nesse trabalho aqui, que é o livro com álbum duplo, né? Canções para atravessar a noite escura. Basta ler esse título para imaginar que ele remonta um pouco ou diretamente ao nosso período escuro, né? Exato. Tanto escuro do ponto de vista de pandemia, como escuro do ponto de vista de escuridão de tudo, política, né? Social que a gente viveu nos últimos tempos, né? Kátia, então esse aqui junta o sétimo e o oitavo, é isso? É, porque são 2 álbuns, né? Eu lancei 2 álbuns digitais. Ok. Né? E aí saiu a publicação com um álbum duplo. Okay. É uma publicação... Bom... Coisa mais linda. Também com ilustrações da Naila Pomé. Linda. Design gráfico teu. Design meu. Eu faço questão de ter. Porque, e aí eu além das letras, né, eu coloco os recortes do período, né, de como foi compor essas coisas, as conversas, né, com as pessoas que fizeram resultar nesse trabalho, as ações sociais, políticas que foram desenvolvidas nesse período, a coisa de transitar também pelo escuro da gente, né, pelo nosso escuro, pela sombra da gente, né, pela nossa própria sombra, né, não só a social, mas a sombra. Nossa. E foi uma coisa muito tá sendo ainda, né, uma coisa muito boa assim para mim, porque eu fiz São 2 trabalhos, né? Eram 2 shows, o Acalantos, que era um projeto que foi quase que encomendado, porque era um show que eu ia fazer na Patagônia, na Argentina, e aí com a
pandemia, fechou, eram cantoras latino-americanas cantando canções de cuna, né, cantando acalantos, canção de ninar. E eu nunca tinha feito nada focado nesse universo infantil, né? E para mim foi um desafio e calhou dele acontecer justamente quando aconteceu essa coisa da pandemia, né? E eu comecei a pensar o que era um acalanto, o que minha mãe cantava para mim. E cheguei à conclusão de que minha mãe cantava canções que não eram canções de criança, eram canções de adulto. De adulto. Então eram canções que faziam bem para ela, né? Então eu comecei a entender que o acalanto ele tem um lugar de tranquilizar o adulto, primeiramente, os pais. E a criança, ela entra na energia dos pais, exatamente, né? É aquela coisa, o lugar de segurança da gente, né? Alguém te dizendo que, olha, tudo bem, tá escuro, você tem medo, tudo bem de ter medo, mas isso não vai durar para sempre. Você vai amanhecer e vai ter outra possibilidade, vai ter outros amanhãs, né? E aí eu fiz o primeiro show, que era o Acalantos, focando um pouquinho mais leve, né? Assim, pegando essas canções, mas deixando um pouquinho mais leve, porque era infanto-juvenil, e fiz o Canções para Despertar, que era um outro show, que é um contraponto, né? Então, despertar a consciência, o corpo, a raiva, né? Sair da inércia, né? E os dois viraram essas canções para atravessar a noite escura. E aí eu vou pedir, aproveitar que estamos falando dele, pedir para você mostrar alguma coisa pra gente, seja deles ou seja de outros, do que você quiser, só para o pessoal te ouvir um pouco. A gente falou das parcerias com a Consuelo, foi um período bem pesado para todos nós, né? E aí eu pedi para a Consuelo me mandar comecei a pedir letras para meus parceiros. Apesar de eu fazer letra e música, eu acho que é muito bacana a coisa da troca, porque você sai do óbvio, né? A gente sai da gente mesmo, né? Quando você tem um encontro. E a Consuelo me mandou essa letra, me mandou 3 letras, saiu tudo numa noite só. Fiz essa canção no arco da madrugada, um avião no céu da invernada, um gavião no breu da noite alada. Fiz a embarcação do canto, uma estrada. Um caminho no meio da mata escura, um fiapo de luz, semente da flor futura, um carinho no centro da pedra dura. Água e sal, um quintal enluarado, vendaval, um floral abençoado, um sarau, um portal lá no roçado. Fiz essa canção no arco da madrugada, um coração, um mel de 3 floradas. Fiz um clarão no véu da alvorada. Fiz essa canção, um trem, uma espada. Um caminho no meio da mata escura, um fiapo de luz, semente da flor futura, um carinho no centro da pedra dura. Lamparina, estrela guia, flor menina, fresta antes do sol, de um novo dia,
Uhul! Que lindo! Como chama essa canção? Chama No Arco da Madrugada. Mas falando em Caifás, quais foram os primeiros trabalhos que você fez já como ator, já consciente de que você queria se profissionalizar, já como... Bom, aí eu entrei na EAD, aí fiquei lá... Na verdade, eu entrei na EAD e eu fiz 1 ano e meio, e aí nesse 1 ano e meio eu já estava achando que eu já era o rei da cocada preta. E eu já achava que aquela escola não tinha mais nada para me oferecer. E que eu tava maravilhoso. E aí eu saí, eu tranquei depois de 1 ano e meio e fui trabalhar. Fui trabalhar no mercado, porque também eu tinha sido convidado para fazer laranja mecânica, que era um sonho. Aí eu falei, não, vou sair. Aí fora que eu tive noção, porque eu tinha ficado 1 ano e meio só fazendo farra na escola, só curtindo, só sendo jovem, né? Eu tinha 19, 20 anos. E achando que era aquilo a vida. Aí nesse 1 ano que eu fiquei fora, foi que eu entendi a dimensão, assim, de como eu não sabia nada e como eu tinha que correr muito atrás, porque a coisa era mais importante, poderia ser muito mais profunda do que eu imaginava. Aí eu voltei para a escola e já com outro olhar, com um olhar muito mais interessante, assim, muito mais dedicado, muito mais entendendo onde eu poderia chegar. E aí sim, aí aproveitei e fiquei mais os 2 anos e meio, né? Quando eu terminei, um diretor chamado Márcio Aurélio, da companhia Razões Inversas, dos maiores mestres assim, que eu já encontrei na minha vida, viu minha peça de formatura e me convidou para ir para trabalhar na companhia dele. Aí eu fiz Senhorita Elsie, em 98, a minha peça de estreia. Senhorita Elsie, mas já era uma coisa muito moderna, muito uma peça louca. Que houve? Vamos dizer disso. Elsie! Já acabou o jantar? Onde é que você estava, Elsie? Onde é que eu podia estar? Quem estava com você no elenco? Débora Duboc era a protagonista, era a Senhorita Elsie. Nilton Moreno, que hoje é um autor dos melhores que eu conheço. Nilton Moreno era minha mãe, eu era Paulo Marcelo, que é Razões Inversas até hoje. Marcelo Lazarato, que é o diretor da companhia Elevador Panorâmico, também trabalho interessantíssimo. Era um grupo de atores... Era um grupo de primeira, né? Era. O Márcio Aurélio ele fez questão assim, de juntar muitos jovens todos, assim, muitos de nós era o nosso primeiro trabalho, muitos da Unicamp, que aí para mim foi muito legal, porque era um outro universo, né? Que eu estava vindo da EAD. E a Unicamp tinha uma filosofia muito diferente, assim, e tinha muito esse foco no trabalho, no aprendizado, na técnica, que a EAD era mais glamurosa um pouco, assim, tinha uma coisa mais, assim, pã. A Unicamp era mais galera do serviço, assim, muita gente do circo. E aí eu fui nessa, e aí com o Márcio eu aprendi a não ficar satisfeito, assim, a entender que o estudo é infinito e que você pode trabalhar até, sei lá, até... às vezes, hoje em dia, às vezes quando eu dou curso, assim, né, já dei aula e tal, aí as pessoas falam, mas você não para, até onde vai isso? Eu falei, até onde o ser humano se desenvolve? Até onde... Qual é o limite do desenvolvimento do ser humano? Até o fim da vida, material, né? Não tem limite. Eu falei, esse é o seu material de trabalho, enquanto você não estiver levitando, atravessando a parede, ainda tá ruim. Eu costumo dizer muitas vezes em conversa com amigos na área da música, na área musical, que eu não sei de nada. A essa altura do campeonato eu não sei de absolutamente nada. O pouco que eu aprendi, tudo que eu aprendi ao longo dos anos que a gente vem trabalhando aí, ainda não é nada. Todo dia eu descubro que eu não sei de alguma coisa ou que eu preciso aprender um pouco mais. E aí não tem limite, o céu é o limite, né? Sim. Até virar estrelinha é o limite. Até lá a gente está aprendendo. E não sei nem se depois disso a gente não vai continuar aprendendo lá do outro lado. Não sabemos, né? Mas tomara. Não sabemos. Espero que sim, porque eu sou muito inquieto e não vou conseguir ficar quietinho sentado na nuvem lá, assistindo. Tocando harpa. Exatamente. Só tocando marpinha. A inquietude não vai me permitir essa tranquilidade. Eu vou ter que estar fazendo alguma coisa. Uma hora vai descobrir uma nota nova ali na harpa, uma coisinha.
Bom, mas essa peça foi, a Senhorita Elsa foi a tua estreia profissionalmente Foi a minha no estreia teatro. profissional. E sei, né, porque conheço o teu percurso, que você desenvolveu depois uma série de pelo menos 50 espetáculos que você atuou, né? Acho que tem uns 60. Por aí, tá? a mais. Na minha última pesquisa eu encontrei 50 espetáculos, 50 e poucos, além de em torno de 30 filmes, diversas séries, as novelas. Correria, né? É muita coisa, né? Correria. A gente ficaria aqui uma semana para falar de cada um desses espetáculos, mas eu queria que você contasse um pouco de como é que foi do teatro a entrada no cinema. Como é que o cinema surgiu na tua vida? Nossa, sei lá, foi tanta coisa. Eu comecei a fazer... Eu fazia uns curtas, né? Porque na época o curso de cinema... A gente não tem uma escola de atores para cinema. Não existe. Infelizmente, assim, que seria muito maravilhoso, né? Tem, claro que tem. Mas algumas, assim, pequenas hoje em dia... muito caras. Hoje em dia até tem, assim, né? Algumas dessas. Sim. Bem caras e bem... Enfim. Mas na época não existia mesmo, assim. Então o que a gente fazia? A gente fazia os curtas da ECA, os curtas da FAP, porque daí tinha os estudantes de cinema. E aí eu fazia esses curtas, aí eu fiz um teste para um longa, que era uma coisa raríssima na época, assim, porque tinha vindo o Plano Collor na época, tinha acabado com o cinema, tinha destruído o cinema, assim, não existia mais. Então se fazia um filme por ano no Brasil, 2, nenhum. Era uma loucura aquela época, né? Aí eu fiz um teste para um filme que chamava Soluços e Soluções, do Eduardo Felistock, que é uma referência para mim, assim, de cineasta, porque ele é um cara que até hoje ele faz assim, ele tá com filmes novos aí, um cara que vale a pena, assim, você dar uma pesquisada nele, porque o Edu ele é um exemplo, assim, para mim de tenacidade e de artista, porque ele tem vontade de fazer e ele faz. E na época já era assim, ele fez um filme, não era nem baixo orçamento, era 0 orçamento. Foi fazendo, ele era publicitário, tinha ali uma produtora, aí ele fez. Aí eu fiz esse filme, mas por conta da estrutura, né, já era difícil e tal, não sei o que, foi um filme assim, pouco visto. E, enfim, mas eu gosto. E já tinha Eduardo Silva, já tinha o Fábio Vilaverde, tinha umas pessoas bem interessantes nesse filme já. Mas enfim, ainda não era uma carreira no cinema, né? Aí depois eu fiquei uns anos na companhia do Bortolotto, do Mário Bortolotto, do Cemitério de Automóveis, que eu assisti uma peça deles e falei, preciso fazer isso. Preciso fazer isso. Aí a gente não ganhava dinheiro nenhum, nada. Nada. Eu falei, nossa, eu preciso dar um jeito, como é que eu faço? Aí consegui pegar um comercial que na época pagava muito bem. Aí eu ganhei um dinheiro que deu pra ficar 2 anos com o Bortolotto, só fazendo as peças dele e gastando todo o cachê depois no bar à noite. Quando dava, né? Normalmente tinha que completar. Quando o cachê permitia, não, né? Tinha que completar. Por falar nisso, eu lembrei, esses dias apareceu no Instagram, ou não me lembro se no Instagram ou no Twitter, um videozinho, meme, mais um vídeo real, com a Maria Bethânia. Ela contando que em determinado momento da vida dela lá em Salvador, ou depois mesmo no Rio de Janeiro, ela ia para os lugares, assim, a pé, para não gastar dinheiro da passagem, para ter o dinheiro para tomar cerveja. Agora você falou disso, eu lembrei. E é muito engraçado, porque ela fala, olha, a gente ia a pé, eu ia a pé para poder economizar a grana, porque senão não tinha dinheiro para tomar cerveja. Fiz muito isso. Então era um pouco isso, né? Quer dizer, o cachê desce... Bem, ou eu vou de ônibus. Isso. Assim, se o cachê desce, tomar uma cerveja, se não desce, completar. Tinha que completar um pouquinho. Essa é a vida do artista brasileiro, né? Não é de hoje, é de muito tempo. Quase sempre tinha que completar. Essa dificuldade, por conta da falta de incentivo, da falta de apoio e das dificuldades econômicas, de planos, etc., tal, que a gente viveu nesse país nas últimas décadas, né? Então é sempre uma realidade difícil. Hoje, apesar de todas as facilidades, dá para se gravar um CD, um álbum em casa, produzido em casa. Dá pra fazer um filme Mas no de todo celular modo, também. por mais que seja que haja essa facilidade, há uma dificuldade que, assim, às vezes não dá para você fazer, mesmo fazendo tudo em casa, tem algumas etapas desse processo que você precisa de grana para pôr, para finalizar, para editar, para masterizar, para divulgar nas plataformas, enfim. A própria divulgação em si acaba requerendo um certo investimento. Sabe que agora você falando, assim, a geração antes da nossa,
tinha mais contato com o público, né? Que é uma coisa que a gente foi perdendo com o tempo, assim, né? O teatro, por exemplo, foi perdendo o público, né? Com o tempo, assim, a gente tinha outras possibilidades, sei lá, talvez uma coisa pra gente pensar e tentar reabrir esse canal, assim, né? Porque eu acho que seria o mais interessante, né? Não depender de apoio nem de patrocínio. Exatamente. A gente poder ter um contato direto com a bilheteria, assim. Exatamente. Acho que... Exatamente. Eu me lembro quando eu estava conversando com a Lê sobre o disco dele, a maioria das canções eram todas de origem estrangeira. Sim. Eram músicas judaicas, algumas litúrgicas, outras menos, mas eram todas de origem estrangeira, né? Então, talvez porque aqui se produza menos. Na verdade nós somos uma comunidade hoje em São Paulo de talvez 50 mil pessoas, não é muito para um país do tamanho do Brasil. Exatamente. No total no Brasil, talvez 120 mil pessoas. E vale ressaltar que uma origem muito importante que é em Pernambuco, né? Bom, eu vou falar sobre isso, já que você tocou então no assunto. Eu me lembro disso porque eu morei em Recife 8 anos. E eu morei muito próximo da sinagoga, que é a primeira sinagoga. Sur Israel, né? Isso. Lá na Rua dos Judeus. Exatamente. Então, você sabia que no ano que vem completam 370 anos dessa história do Recife. De 1630 até 1654, em 1630 houveram as invasões holandesas. Pernambuco e outros estados ali foram abocanhados pelos holandeses, né? Só que, para os judeus, essa invasão holandesa foi ótima, porque Portugal estava debaixo do domínio da Inquisição. Então, mesmo aqui no Brasil, os padres já vinham de olho nas práticas judaizantes, não sei o quê, e mandavam para Portugal, para as fogueiras, aqueles judeus que eles encontravam praticando o judaísmo, né? Nesse período, então, de 1630 a 1654, no Nordeste, enquanto houve a colonização holandesa, os judeus tiveram permissão e liberdade para praticar sua religião. Quando os portugueses reconquistaram esse território das mãos dos holandeses, os judeus fugiram junto com os holandeses. Muitos foram para a Holanda e 23 pegaram um barco e foram para o norte. Chegaram no Caribe, não sei o quê, foram atacados por piratas, toda uma história em Curaçao, não sei o quê, mas depois acabaram indo para mais ao norte ainda e chegaram numa pequena aldeiazinha chamada New Amsterdam e ajudaram a fundar essa New Amsterdam. Esta New Amsterdam hoje é Nova York. Então, para comemorar essa história e mostrar que nós, brasileiros, também temos uma pequena participação na história, nas raízes norte-americanas, então nós estamos organizando este ano, pela primeira vez, um festival em Nova York. E a ideia, já que a gente trouxe todos esses anos artistas internacionais para cá, agora é a vez de levar brasileiros para lá. Então, 11 e 12 de setembro, agora, próximo, nós vamos estar, se Deus quiser, em Nova York. O Consulado Brasileiro de Nova York está nos apoiando e nos deu uma noite para a gente fazer um evento lá, no próprio consulado. Também American Sephardic Federation, junto com o Center for Jewish History, na Rua 16, entre a 5ª e 6ª Avenida, que tem um auditóriozinho que é uma graça e tudo. Nós também vamos fazer lá no dia 12 um evento. Bom, falando em festival, eu estou aqui com alguns materiais que a Nicole me trouxe, do 8º, 9º e 10º festivais, né, que foram realizados em 2017, 2018, 2019. Agora, essa próxima edição já é a 13ª, né? Essa vai ser a 14ª. 13ª foi o ano passado. Foi o ano passado. Foi o ano do Bar Mitzvah, como eu digo. Isso. E aí vai acontecer em Nova York, de 11 e 12 de setembro, São Paulo, 21 e 29 de outubro, e na Argentina, 31 de outubro e 6 de novembro. Até 6 de novembro. Até 6 de novembro. A Argentina já é um outro projeto que chama Clés Colônias, que a gente está fazendo em parceria com a Fundação Zamir de Buenos Aires, que é fazer um tour aberto para quem quiser se inscrever, por favor. É um tour musical, 3 dias em Buenos Aires, conhecendo toda a vida judaica de Buenos Aires, que é muito importante. Bem mais... Buenos Aires foi um centro bem mais forte em termos de imigração judaica
do que o Brasil. Chegou uma época a ter 500 mil de judeus morando na Argentina, especialmente em Buenos Aires. Eu achei interessante esse CD que você me trouxe. Esse álbum aí, Esse álbum, assim, em 2019 a gente comemorou o 10º festival. E aí eu pedi a cada um dos artistas internacionais e nacionais que participaram ao longo dos anos que me dessem uma faixa do seu repertório. E nós recebemos 50 faixas, acabou virando um CD triplo, que é um panorama da música judaica nos 10 anos, de 2010 até 2019. Nossa, eu vou me deliciar com isso tudo. Um de cada país do mundo, tem até do Japão. Que maravilha. Gente, tem japoneses fazendo música judaica. Maravilha. Né? Então é bárbaro. Isso é uma viagem pelo mundo. Só esse CD aí, esse álbum é... Eu vou me deliciar com isso aqui. Nicole, conta mais alguns detalhes sobre o festival. Bom, festival... Se você lembra de nomes de artistas que vão participar. O diretor artístico do festival é o Frank London. Frank London é um trompetista de Nova York, um dos criadores da banda mais longeva de música judaica do mundo, que é os Klezmatics. Os Klezmatics já ganharam, inclusive, prêmio Grammy de música do mundo, World Music, um disco onde eles também musicaram poemas de Woody Guthrie. Mas eles têm uma discografia aí de mais de 30 álbuns e mais de 35 anos de estrada. E o Frank é um camarada com uma visão assim, ele pega um grupo de, 30 músicos, ele ouve um pouco de cada pessoa individualmente, assim, todo mundo tocando junto, mas ele consegue, sabe? E ele consegue identificar os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. E eu acho o Frank fantástico nisso. Então ele está comigo desde o início do festival, que ele é nosso diretor artístico. Ele também me indica muito do que trazer para o Brasil, quem trazer, etc e tal. E para esse ano nós estamos trazendo um grupo do Canadá, que acabou de ganhar vários prêmios também. Nesse grupo tem um subgrupo, que é, assim, o primeiro grupo, vamos chamar assim, eles vêm com um projeto que se chama Silent Tears, Lágrimas Silenciosas. E são canções de mulheres que foram prisioneiras no Holocausto. Canções compostas em campos de concentração por mulheres. E dentro das intérpretes desse projeto Silent Tears, tem uma cantora que eu gosto muito dela, ela é de Toronto, o nome dela é Lenka Lichtenberg. E a Lenka, há uns anos atrás, estava ajudando a mãe a fechar a casa da avó que tinha falecido. E aí elas descobriram um diário onde a avó, que tinha sido prisioneira também de um campo de concentração em Ravensbrück, ela tinha escrito também diversos poemas nesse diário. A Lenka pegou esses poemas e musicou. Então, esse outro projeto chama-se Thieves of Dreams, Ladrões de Sonhos. Então, nós vamos ter esses dois projetos que se aproximam de certa maneira, quer dizer, falam a mesma linguagem. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios.